Como eu mudei de profissão aos 50 anos. Comecei literalmente do zero. Você gosta da sua profissão? Será que eu gostava da minha antiga profissão? Meu nome é Lil Sampaio. Bem-vinda ao canal Pós-50 Abençoada. Nesse canal, nós falamos sobre mudanças na nossa vida pós 50 anos, sobre conquistas que nós ainda queremos, sobre sonhos, sobre possibilidades e oportunidades. Bem, como eu disse, eu mudei de profissão aos 50 anos. Gente, logo no início eu vou falar para vocês, eu não gostava da minha profissão. Eu não gostava do que eu fazia. O que me fez mudar foi que eu estava cansada de coisas básicas que acontecia e que era costumeira. Mas eu não posso começar a falar para vocês sobre a minha mudança sem primeiro falar para vocês de onde eu vim. Eu sou de uma cidadezinha bem pequena, lá do sul da Bahia. Eu nasci numa família bem humilde. Nunca teve muita condição a minha família. Agora está bem melhor, graças a Deus. Eu não tenho mais pai e mãe, mas o restante da minha família já tem uma condição financeiramente melhor. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu tive a necessidade de trabalhar devido às circunstâncias em que eu me encontrava. Eu comecei a trabalhar lá na Bahia mesmo, já em casa de família. Eu trabalhei um tempo, né? E eu tinha uma irmã que ela tinha vindo aqui para São Paulo trabalhar também. E ela me perguntou se eu queria vir para cá. E eu vi nisso uma oportunidade para mim. Aí eu falei, opa, eu quero sim. Daí ela pagou minha passagem e eu vim para cá. Chegando aqui, eu fui trabalhar em casa de família, né? Eu fui ser babá e tal, mas eu fazia tudo dentro de casa, né? Era uma funcionária doméstica normal. Eu trabalhei um tempo, né? Depois eu quis sair, eu saí, fui trabalhar em uma empresa, mas uns 8, 9 meses depois que eu estava nessa empresa, a empresa faliu, abriu falência, e eu me desliguei da empresa e arrumei um serviço em uma escola infantil. Trabalhei nessa escola mais ou menos 1 ano e meio, e depois eu fui desligada da escola. Enquanto eu trabalhava na empresa e nessa escola, eu morava em pensão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu morava em pensão. Eu dividi um quarto de uma casa, onde moravam várias moças, né? E eu dividia o quarto com mais 5 pessoas. Eu era a sexta. Às vezes, quando eu me mudava, eu dividia quarto com mais 4, eu era a quinta, né? Mas era sempre assim, 4, 5 ou 6 pessoas num quarto. E para mim era legal, porque eu conhecia pessoas, né? Para mim era tudo festa naquela época, eu era muito nova, entende? Depois que eu fui desligada da escola, eu me vi numa situação muito difícil. Eu não tive saída. Daí eu fui trabalhar em casa de família. Só que sempre foi um trabalho que eu nunca gostei. Nunca gostei de trabalhar em casa de família. Mas eu tinha que trabalhar, né? Eu não tinha estudado, não tinha me formado, não tinha formação, entende? Eu não tinha muita opção, porque eu não tinha também onde morar. Sem dinheiro, não podia nem alugar um lugar para morar. Porque o dinheiro tinha acabado. Eu tinha que ter um lugar para morar. E por isso eu fui trabalhar em casa de família. Foi passando-se o tempo, depois eu engravidei, eu tive meus filhos, continuei trabalhando em casa de família. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que eu tive. Mas eu confesso para vocês que eu nunca gostei. Nunca gostei. Eu gosto de limpar a minha casa, eu gosto de cozinhar para mim, para minha família, eu amo, sabe? Até cozinhar para os outros, sim.
Quando eu saio daqui, vou cozinhar para alguém, ou quando eu saía, ia cozinhar para alguém, que eu ganhava por isso. Eu gostava, por quê? Porque eu ia lá, voltava e não tinha que ir todos os dias, entendeu? Só que de algumas coisas, quando eu cheguei, por exemplo, 40, 45 anos, sabe? Quando você está cheia dessa situação, daquelas coisas que acontecem, que só vocês sabem, só vocês que trabalham assim, desse jeito, sabem o que acontece. Vocês sabem do que eu estou falando. E eu estava cansada de humilhações básicas, como, por exemplo, entrar e sair sempre pela porta do fundo. Eu estava cansada disso. Eu estava cansada também da viagem. Por exemplo, eu moro num lugar onde era distante de eu me locomover para o meu trabalho. Eu levava 2 horas para ir, isso quando estava mais ou menos bom o trânsito, 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, ou 1 hora e meia, sei lá. Dependia muito do trânsito, depende muito do trânsito, né? Eu estava cansada também. Agora não acontece muito mais isso, mas antes, quando eu era bem mais nova, acontecia muito de as pessoas, o patrão, por exemplo, ou a patroa, deixar lá o meu café da manhã em cima da mesa, já ali separado, sabe? Um pão e meio copo de café com leite. Estava cansada disso. Eu estava cansada de quando fosse fazer uma entrevista, às vezes quando eu ia fazer uma entrevista, a pessoa me mostrar ali a minha área de trabalho, né? Mostrava toda a casa. E chegava na cozinha, ela me mostrava os pratos e os copos e os talheres que eu poderia usar. Eu cansei disso. Eu fui criando dentro de mim uma força, sabe? Porque eu sempre pedia a Deus, eu orava e pedia a Deus para que que ele mudasse a minha história. Eu falava para ele o seguinte, eu falava, Senhor, não é possível que o Senhor só tem isso para mim. Não é possível. A partir dos 50 anos, eu falei, não, eu preciso mudar isso. Porque a gente não pode só continuar orando, a gente precisa também agir. Eu quero que você, por exemplo, que já trabalhou ou que trabalha em casa de família, escreva aí nos comentários se você se identifica com alguma coisa que eu esteja falando aqui. Talvez as meninas novas que trabalhem hoje em dia, elas não vão se identificar muito porque leis mudaram. Graças a Deus, a gente hoje tem outros direitos, né, que antes não tinha. Eu comecei a criar uma força, sabe? Eu creio que foi Deus que começou a me dar força para que eu começasse a pensar o que eu podia fazer. No início, me deu muito medo. Eu não via saída. Eu não sei se vocês também pensavam assim ou pensam, mas parece que quando você entra para trabalhar numa casa de família, e você vai procurar emprego em outro lugar, parece que as pessoas elas não olham para você e veem que você é capaz de fazer outra coisa. Parece que você só é capaz de cozinhar, lavar, limpar, só isso, que você não pode fazer mais nada além disso. E daí, eu tinha uma filha que trabalhava no digital, né? Mas eu pensei, como que eu posso mudar? E eu pedia para ela, né? Eu falava, ai, filha, me ensina a trabalhar. Aí ela falava assim para mim, mãe, eu ensino sim, é só você querer, você consegue. Ela falava, você é muito inteligente, mãe, você consegue. E eu, claro, né, ficava toda cheia com isso. Mas eu nunca tive, assim, coragem realmente de fazer de fato, sabe? Eu sempre só ficava pensando. Mas eu ficava pensando nas dificuldades. Gente, eu não sabia ligar um computador, para começar. Eu não sabia procurar nada no Google, eu não sabia abrir o Google. Eu não sabia, gente, nada do digital, sabe? E isso me limitava muito, porque eu ficava pensando, Senhor, como que eu vou trabalhar assim? Eu não sei nada. Só que ela falava para mim assim, mãe, você não tem que ficar pensando que você não sabe, você tem que aprender. Aí ela falava assim, procura no YouTube, tudo você acha no YouTube.
E é verdade, gente. Tudo a gente acha no YouTube. Eu comecei aos pouquinhos aprendendo. Gente, esse vídeo, ele vai ter que ter o segundo vídeo falando sobre o mesmo assunto. Porque eu não vou conseguir falar tudo agora. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo que eu passei, sabe, no passado, só me deu força para que eu pudesse escolher um futuro para mim. Entende? Não é porque você está com 50 anos ou mais de 50 anos que você não é capaz de aprender. Eu aprendi. Hoje eu trabalho no digital, totalmente em casa. Eu só saio na rua no dia que eu quero, quando eu quero. Eu só saio na rua quando eu preciso muito ir ao supermercado, quando eu vou para a igreja, né? Que eu vou para a igreja 3 vezes na semana, entende? Quando eu tenho alguma coisa para fazer na rua, mas eu não tenho mais que sair, tipo 4 horas da manhã, para poder pegar uma lotação, para ir sentada, porque se eu sair 5h30, eu não consigo nem entrar no ônibus mais. Eu sofri muito com isso. Sabe, eu tinha aquele pavor da segunda-feira, por exemplo. No dia de domingo eu sofria muito, porque eu ficava pensando na segunda-feira só por causa da condução. Eu tinha um trauma muito grande da condução. Era um sofrimento, eu não conseguia dormir direito. Isso me fazia muito mal, muito mal. Para você que está aí, pensando que Deus só reservou isso para você, seja em qualquer profissão, tá? Não é só, por exemplo, empregada doméstica, faxineira, qualquer profissão. Se você, por exemplo, trabalha, você é uma enfermeira, por exemplo, mas você não gosta, mude, mude. Não deixa que as coisas te limitem. Não deixa que a idade limite você. Não deixa que as dificuldades venham limitar você. Peça a Deus e tenha força para mudar, porque Ele vai ajudar que você mude. Os medos, ele vem, mas a gente pode superar o medo. A gente pode transformar esse medo em coragem. A gente pode, sabe, transformar aquilo que a gente acha de ruim na nossa vida em coisas boas. Para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero dizer para você que eu vou fazer outro vídeo para poder contar mais detalhes de como que eu ingressei no digital. Como foi para mim? Como foi essa virada de chave para mim? Como foi mudar? Eu garanto para você que foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui sim. Eu quero deixar para você aqui um versículo da Bíblia que falou muito comigo no início do meu aprendizado. Falou muito comigo e eu quero deixar ele para você. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fica com esse versículo, porque foi esse versículo que me ajudou. Me ajudou muito, sabe? Naqueles momentos mais difíceis que eu achava que não ia conseguir. Teve dias que eu chorava muito, que eu me desesperava, porque eu achava que não ia conseguir. Mas o Espírito Santo ele falava na minha mente: você é capaz, você vai conseguir. E eu consegui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, que vai ter a segunda parte. E se você quiser que tenha a segunda parte, por favor, deixe aí nos comentários. Fica com Deus.